Olá! Noite de sexta-feira, são agora, deixa eu ver, 8h54. Acabei meus trabalhinhos do dia. Vou desligar este computador, não quero mais saber dele. E estou começando um vloguinho aqui com vocês. Pois é, parou de trabalhar deixando apenas o trabalho. Mas o que acontece? Essa semana eu pedi lá no Instagram pra vocês sugestões de livros que vocês gostariam que eu lesse. Livros que vocês acham que, assim, eram a minha cara e que eu deveria dar uma chance, que eu iria gostar. E vocês me mandaram várias sugestões e eu vou escolher algumas dessas sugestões pra ler ao longo deste final de semana. Então este vai ser um vlog de livros que podem ter sido sugeridos por você. Eu não vou contar de cara todos os livros que eu escolhi. Na verdade, eu ainda nem sei. Eu tirei vários prints de vários livros aqui pra eu poder compartilhar com vocês ao longo deste vlog. Mas já vou começar falando do primeiro livro que escolhi, tá? Que foi dada a sugestão da Daiane CS12, que foi A Paixão do Visconde, da Stephanie Nunes. A Stephanie Nunes é uma autora nacional que eu já conheço. Eu li dela, é uma série de romance. Foi a série... Nossa, a minha memória é péssima de nome. Mas era aquela série que os livros eram nome de mulheres, sabe? Chloe, Madison, então, Becca. Eu li essa série dela e eu amei. E daí, eu nunca tinha lido nada de romance de época e eu tinha muita curiosidade em saber como era a narrativa dela em romance de época. Então eu aproveitei a sugestão e peguei um pra ler. E aí eu comecei a ler esse livro ontem à noite. É o primeiro volume da série dos Spencers e se chama A Paixão do Visconde. Eu tô numa época, assim, gente, muito de romance de época, sabe? Eu li toda uma trilogia da Lorraine Hart, que eu até postei vídeo pra vocês aqui no canal. Depois eu li um livro da Tatiana Mareto e aí agora estou lendo este da Stephanie Nunes. Comecei a ler ontem à noite antes de dormir e eu cheguei em 61% do livro, gente, pra vocês terem uma noção. Foi assim, tacada. E eu só parei porque como eu queria começar o vlog, eu queria sem ter terminado o livro, né? Então eu falei, cara, não posso terminar esse livro porque eu tenho que começar o vlog. E aí era tipo 1h pouca da manhã e eu tava querendo terminar o livro, mas eu não podia. Mas assim, estou completamente apaixonada, gente. É muito romance gostosinho, muito delicinha. A trama gira em torno da história de um casal, que é a Poppy e o Jasper. E assim, eles se conhecem desde muito tempo, sabe? Famílias sempre foram próximas e tal. Só que eles nunca se enxergaram com olhos de romance nem nada assim. O Jasper se casou, mas ele perdeu a esposa e a Poppy, ela foi arruinada. Ela se apaixonou por um cara, ela perdeu a virgindade. Esse cara, né, falou, querida, só queria isso de você, não vou casar contigo não. Mas aí passaram-se alguns anos, né, e a Poppy, ela tá indo pros bailes ainda só, tipo, fazendo a fingida. Ela não contou pra ninguém o que aconteceu, mas ela sempre dá um chega pra lá nos pretendentes, porque, né, se eles descobrirem que ela foi desonrada, ela vai acabar colocando aí em xeque, né, o nome dela, mas também o nome das irmãs, e é o que ela não quer. Só que agora ela tá sendo chantageada. E como o Jasper quer um casamento de conveniência, pra poder, por conta do título, né, de ser visconde e tal, eles acabam ali criando um acordo que se casarem, né, apenas pela conveniência de ele ter um herdeiro e ela, enfim, conseguir se livrar deste peso da desonra. Mas obviamente que ao longo disso eles vão começar a enxergar o outro com outros olhos e a gente vai ver como é que a trama vai se desenrolar a partir de então. Até 61%, assim, eu tô achando super gostoso, muito bem divertido, sabe? Muito divertido, muito envolvente. Tô gostando bastante da narrativa e obviamente vou compartilhar mais com vocês. Mas antes, vou tomar um belíssimo de um banho e vou mostrar pra vocês uma coisa incrível que eu comprei. Should enjoy the fruits of
Gente, como estou lendo um romance de época, eu achei mais do que justo usar o meu look Queen Charlotte, tá? Essa foi uma coleção de Bridgerton pra Primark. Aí tem o penhor, o famoso hobby, né? A gente vai até quase o pé chique. E tem uma camisola que eu tô usando de vestido também. Só Deus pode me julgar, que é a mesma estampa, entendeu? E ela é bem bonitinha, ó. Mas parece aqueles vestidinhos de cetim que estão em alta. E é isso, eu tô me sentindo assim, vilã de novela do Manuel Carlos. Ao mesmo tempo que mocinha de romance de época. As duas coisas estão se fundindo. É porque na visão dela, fornicar é sexo fora do casamento. Voltando para este vlog, gente, para vocês não passou nada de tempo, para mim passaram-se 2 semanas, porque eu dei uma pausa nesse vlog para gravar um outro vlog, e depois eu gravei outro vlog, e aí, enfim, estou voltando agora. Nossa, deu uma estourada aqui, porque tem um sol que vai e vem nesse período do ano e é um surto. Mas enfim, ainda naquela noite que eu filmei pra vocês, eu concluí a leitura de A Paixão do Visconde, da Stephanie Nunes. Eu fui, tipo, varei a madrugada, sabe? Tá vendo o sol indo e vindo? Varei a madrugada lendo o livro. E assim, foi muito gostoso. Ele super cumpriu o que se propôs. Foi uma narrativa leve, foi uma narrativa fluida, foi uma narrativa gostosa. O desenvolvimento do relacionamento do casal foi muito legal. Contei pra vocês, né, que a Poppy e o Jasper, eles se conheciam desde a infância. Ele era viúvo, ela tava ali comprometida, não no sentido de com o noivo, mas no sentido de que fez o que não devia e agora tava fugindo da possibilidade de um casamento porque tinha medo, né, de que esse noivo descobrisse sobre ela e também não queria enganar um cara com toda a sua situação. E aí, eles dois se enredam nesse casamento de conveniência, só que o Jasper, ele tem muito medo de se envolver emocionalmente. Ele não se envolveu emocionalmente com a primeira esposa e ele já sentiu muito a morte dela, a morte do filho. Então ele tem um pouco desse receio de se envolver num relacionamento, apesar dele ter visto relacionamentos muito bem resolvidos na vida dele. E aí o desenvolvimento do relacionamento deles dois é muito gostoso, porque a Poppy, ela começa a se perceber apaixonada e ela vai ter que lidar com isso, porque eles tinham um plano de que não iriam se apaixonar e enfim. Foi uma leitura gostosa, foi uma leitura prazerosa, sensual e assim, gostei demais. Tô bem curiosa pra conhecer os outros livros da série dos Spencers, porque já tem personagens aqui que chamam a atenção, tem personagens de outras séries também da Stephanie, então, enfim, vale a pena conhecer. Foi o primeiro livro, como eu já falei pra vocês, de romance de época que eu li da autora, apesar de eu já conhecer a narrativa dela em romance contemporâneo, e eu gosto bastante da forma como ela descreve personagens, cria histórias, personalidades, e eu acho que vocês podem gostar bastante também. Bom, agora a gente tem uma questão aqui, gente. O próximo livro eu abandonei. Ai, meu Deus, eu tava até indecisa se eu deveria falar ou não com vocês aqui sobre a leitura, mas como, né, eu tô lendo as indicações de vocês, nem todas iam dar fit, então eu queria mostrar isso também. Foi a indicação da Letícia, Leticia.d, lá no Insta. É um romance nacional. Eu fui pesquisar, não conhecia a autora, não conhecia nada. Amei a capa, fiquei tipo, nossa, muito apaixonada. E amei a ideia do plot, né, porque meu favorito, casamento de conveniência, enemies to lovers. Eu falei, gente, é o meu momento. O livro se chama Até Que Eu Te Mate e Nos Separe, da Lovely Loser. E assim, eu não consegui seguir adiante, sabe? Eu cheguei até os 20%, eu tava sentindo que era um livro que eu tava arrastando muito com a barriga, que eu não tava conseguindo me conectar com os personagens. Na verdade, eu tava achando a protagonista muito chata. E aí, eu não tava conseguindo me conectar com ela, não tava conseguindo criar, sabe, enfim, uma conversa ali com a protagonista. Aí eu fui empurrando, cheguei nos 40%. Aí eu falei, não dá, gente, não dá, não tô conseguindo. Eu acho que, sabe quando você tá lendo o livro e você já começa a enxergar defeito onde não tem só porque você não tá gostando do livro? Então, basicamente foi isso. Mas a trama gira em torno da Gina e do Bastian. Ele é de uma família muito rica e ele fez uma merda aí
e foi colocado de castigo. E o castigo dele foi trabalhar 1 ano numa cafeteria onde a Gina trabalhava. Aí, quando ele chega pra trabalhar nessa cafeteria, a Gina já de cara não gosta dele, ela não vai com a cara dele. E ela trata ele, tipo, meio grosseira em vários momentos, sabe? O tempo inteiro. A gente não sabe realmente se teve alguma coisa, se... o que rolou, sabe? Mas, enfim, ela é assim com ele. Enquanto ele gosta dela de cara, só que como ela é super reticente com relação a ele, ele começa a ser reticente com relação a ela. Mas mais porque ele quer interagir com ela de alguma maneira, mesmo que seja no meio dessa guerra, sabe? E aí o livro começa com, após esse período que ele passou trabalhando na cafeteria, eles acordam casados. Bebedeira, cachaça, casou. E ele precisa dessa esposa pra mostrar ali na família que, enfim, ele está centrado no mundo e ele não quer nenhuma das esposas que a mãe dele quer. E aquela coisa toda que a gente já tá acostumado. E aí, até aí, ok. Eu estava achando que então eles iam começar a meio que ter um relacionamento ali no sentido de serem casados, sabe? E lidar com a situação de ser casados. Não acontece exatamente assim. Mas o que me deixou mais assim, nervosa com relação ao livro, mas assim, não sei se quero o que quero, é que eu achei a Gina um pouco sem motivo pra tanta raiva, sabe? Ela era meio... eu achava ela muito grosseira, eu achava ela... E é muito difícil, porque eu normalmente enxergo as personagens femininas com um olhar muito positivo, mas eu não conseguia enxergar ela com esse olhar, sabe? Ela era uma personagem que eu não conseguia entender o que ela queria, eu não conseguia entender pra onde ela... o que ela queria chegar, o que ia acontecer. Enfim, e aí acabou que eu abandonei até que eu te mate e nos separe. Então, fica pra próxima, não é mesmo? Mas, daí eu fui ler outros livros, né, gente? E eu tinha aqui uma indicação da Jean e os livros, que era um livro que na minha cabeça, por algum motivo, eu achei que eu já tinha lido, que é a Missão Romance, da Lisa K. Adams, é o segundo volume da série do Clube do Livro dos Homens, e aí eu percebi que eu não li, não. Então eu comecei a ler, estou na página 76, vou continuar minha leitura aqui, e depois vou compartilhar com vocês um pouco mais dessa experiência. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, Ramona. I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know. Ok, cá estamos nós para falar sobre mais leituras, gente. Ontem compartilhei com vocês que comecei Missão Romance, que é o segundo volume do Clube do Livro dos Homens, da Lisa K. Adams. E assim, esse foi um livro que logo que ele lançou, a galera tava com uma expectativa super alta, porque o Clube do Livro dos Homens tinha sido incrível, muita gente tinha gostado bastante, então tava ansiosa pra saber o que ia achar desse aqui. E tinha muita gente que teve problema com a protagonista desse livro, com a Liv, porque ela é uma personagem muito difícil. Concluí a leitura hoje de manhã. Eu preciso começar falando que a narrativa da Lisa é, assim, fantástica, gente. A gente começa o livro, a gente se empolga com a narrativa. Ela prende a gente de uma maneira muito gostosa. Ela tem muitos bons ganchos de finais de capítulo, que é um ponto muito interessante pra aprender a gente na narrativa, sabe? O capítulo chama pro próximo. E é uma curiosidade porque eu, como escritora, não faço isso. Eu tenho muito fechamento. Cada capítulo é um ciclo da história e ele se fecha ali. Então eu tenho que aprender a fazer ganchos pra puxar pro próximo capítulo, porque eu acho que isso auxilia muito na narrativa. E daí, eu gostei bastante da trama. Aqui a gente vai ter a Liv, né? Ela é uma chefe confeiteira e ela trabalha num dos maiores restaurantes
restaurantes de Nashville, é tipo super renomado, super conhecido. O chefe é como se fosse meu Deus, um Alex Atala, sabe? Ele é super famoso, tem programa de TV, lança livro, enfim. O cara é um fenômeno e ao mesmo tempo é um escroto. Na primeira noite ali, né, quando, enfim, se desenvolve tudo que vai culminar no desenvolvimento da trama, a gente vê que a Liv percebe ele assediando sexualmente uma das funcionárias. E a Liv, ela tem aquela veia super feminista, super proteger as mulheres, direito das mulheres, tipo, muito, sabe? E aí ela quer, enfim, acabar com a vida dele, ela quer destruir ele, até porque ele prometeu a Liv que ele iria destruir a carreira dela. Então ela quer se vingar, só que ela também tem essa visão completamente de proteger as mulheres, de imaginar a quantidade de mulheres que já passou por aquela situação e de, né, acreditar que nenhuma outra mulher deva passar por essa situação. Então a única forma de fazer isso é parando este cara. Então ela está firme e forte no desejo de justiça. E aí a gente tem o Mac, que é o mocinho, né? Ele é o criador do Clube do Livro dos Homens. Ele começou a ler romance muito jovem, romance sempre teve ali na vida dele. E ele começou, né, o clube, compartilha essas experiências com os amigos. E ele é um lorde, gente. O cara, ele é assim, exatamente o mocinho de romance. Só que a questão toda é que ele nunca encontrou uma paixão. Então, ele acaba tendo essas reações e ações dos mocinhos de romance para com as mulheres. Só que como ele não tá realmente amorosamente envolvido com essas mulheres, isso acaba se tornando um pouco falso, sabe? É tudo tão perfeito que chega a ser falso porque não tem sentimento envolvido. E aí, o primeiro encontro dele com a Liv é um massacre, entendeu? Que é o que culmina na demissão dela e em todas as descobertas dela. E ele decide que ele precisa ajudá-la a se vingar do Royce. Só que ele é aquele cara super extrovertido, então ele é brincalhão, ele fica perturbando a Liv o tempo inteiro. E eles estão ali meio que no enemies to lovers, porque a Liv quer socar a cara dele, porque, né, foi ele quem fez ela ser demitida. E no fundo ela já tinha uma atração ali para com ele. Então tudo isso misturado ali no bagulho. Aí tem, enfim, eles vão lidar com isso, lidar com o sentimento, tentar essa vingança aí, e ambos têm questões familiares que vão sendo descorridas ao longo da narrativa, né? A Liv com o pai dela, o Mac também com o pai dele, mas a gente não sabe exatamente qual é a história, enfim, pontos da vida deles que eles não tocam, mesmo que em muitos momentos eles reflitam sobre esses pontos. E a narrativa vai se desenvolver dessa forma meio que de suspense, eles tentando ali arquitetar um plano pra desmascarar, né, o Royce, pra fazer com que ele seja, enfim, preso e que pague pelos seus crimes, né? E aí a gente se diverte muito nessa missão, realmente, porque é basicamente isso que eles vão fazendo ao mesmo tempo em que eles vão se envolvendo ali. O que você fala? Bárbara? Então, é um livro perfeito, tem tudo, é incrível. É um livro muito gostoso, é uma narrativa muito fluida, é sensual, é bom. Só que eu acho que essa parte da questão do feminismo, ela é muito forte, é tão que chega a ficar um pouco caricato, sabe? Tipo, tem umas falas que eu fico, cara, não é possível que ela tá falando isso. Tem uns momentos, assim, que a personagem, ela tá tão envolvida nisso que eu acho que ela se perde. E isso é abordado no livro também, sabe? Que ela é tão preparada pra ser vingativa, pra, enfim, fazer todo esse rolê que em alguns momentos eu acho que fica um pouco pesado demais. E aí tem umas falas dos caras que eu realmente, assim, eu fico me questionando se em algum momento um grupo de homens é tão entendido das pautas feministas e femininas como os caras são, sabe? Tipo, a forma como o Mark fala as coisas. Ok, ele lê livros, mas assim, ele nem tem um grupo de mulheres com quem ele conversa, ou que ele tem uma personagem. Isso é um ponto interessante. Ela colocou uma personagem no livro que é também assim como a Liv, sabe? Que é durona com o Mac e tal. Mas ele nem tá envolvido num grupo de mulheres. Sei lá, eu particularmente, pode ser até um pré-julgamento meu, gente, mas eu particularmente achei um pouco caricato demais essa questão, sabe? Tipo, eu acho que eles já podiam ter feito a luta ali no sentido de vamos desmascarar o Royce, fazer ele pagar por tudo. Mas eu acho que
foi muito além da realidade e tornou essa parte da trama um pouco caricata no meu ponto de vista. Mas eu gostei demais do romance, assim, é muito interessante porque o Mark é o personagem romântico, sabe? Ele é o cara que tem todos os gestos românticos, ele é o cara que acredita no romance. A Liv, ela também acredita, mas ela é aquela personagem que evita falar sobre sentimentos pra não se machucar, pra não se magoar, sabe? Então é mais difícil entrar no coração dela. Mas foi divertida a leitura, eu gostei, eu acho que pode ser uma leitura interessante pra vocês também. E já estou disponível pra dar continuidade, né? Porque temos aí outros personagens pra conhecer do Clube do Livro dos Homens. Eu tenho os outros 2 livros aqui e tô curiosa pra saber como vai ser o desenvolvimento. Tenho a minha próxima leitura aqui. Deixa eu ver de quem foi a indicação, gente. Ok, minha próxima indicação foi da Katie Lopes e é o livro Um Guerreiro do Passado, da Karina Reid. É um romance de realismo mágico, né? A gente vai ter viagem no tempo. A Karina, ela é uma autora de romance de época nacional, que é muito falada, é muito comentada, mas eu nunca li. Eu sempre tive muita curiosidade em ler, mas eu nunca li. E aí eu vou aproveitar essa indicação, né, para fazer essa leitura e compartilhar essa experiência com vocês. Eu até pensei, eu comecei, na verdade, uns outros livros também que foram indicados, mas são os livros mais densos, que eu acho que vai levar mais tempo. E como eu quero publicar essa primeira parte do vlog antes, eu decidi pegar esse da Karina pra fazer essa leitura e compartilhar com vocês. Mas, gente, eu tô muito numa fase de ler romance, sabe? Eu tô muito numa fase de ler livro mais leve. Eu tô meio da vida, assim. E aí, esse mês eu tô, tipo assim, querendo uns livros mais tranquilos, que eu tô exausta mentalmente, Brasil. A verdade é essa, eu estou cansada. Então, esse daqui é um livro de 300 páginas, acho que vai ser uma leitura leve e gostosa, tá no Kindle Unlimited. 2 dos livros que eu li estão no Kindle Unlimited, 2 nacionais. E, enfim, vai ter uma sequência desse vlog onde eu vou ler esses outros livros que eu já comecei, tá? Então, aguardem que vem mais. Mas, por agora, vou começar Um Guerreiro do Passado. Across town, trying to get to you. I've been keeping my phone on no sound, facing you out, that's true. Now I get butterflies just thinking about your eyes, and that can't be all bad. Things came up, things went down, maybe turn back around. My spider sense screaming that I'm mad. A big storm blew up, a hurricane right in my coffee cup, carried me far, far away, and that's why I couldn't make it today to a coffee shop date. Gente, eu estou na própria música do Djavan. Um dia frio, um bom lugar para ler um livro. Não tá tão frio, tá 18 graus, mas tava quente, né? Então, assim, esfriou. E tá um dia super nublado, muito chuvoso. Desde ontem tá bem chuvoso, mas hoje caiu chuva, sabe? Que era uma coisa que eu não via aqui em Madrid há muito tempo, porque tava, assim, uns dias nublados, caindo a chuvinha, mas não cai aquela chuva gostosa de ver. E hoje caiu, e a Espanha está precisando de uma chuva gostosa de ver. Então, eu passei o dia aqui lendo meu livrinho. Estou lendo Um Guerreiro do Passado, da Karina Reid, né? Que é a última indicação de vocês deste vídeo.
Tô gostando, gente. Eu particularmente gosto muito de livros com viagem no tempo. Eu gosto muito de ver o personagem se adaptando ao presente. E o interessante desse em específico é que ele é de muito pra trás, sabe? Porque normalmente a gente tá acostumado a personagens que viajam 150 anos no tempo, 200 anos no tempo. Esse aqui viaja 400 e lá vai fumaça anos no tempo. Quase 400 e quase 500 anos no tempo. Então, assim, é muita coisa. Eu tô achando muito interessante. Eu tô em 70 e poucos %. Falta uma horinha de leitura, então assim que eu terminar, eu vou contar pra vocês da experiência, né? E hoje é aniversário do Lovers. Tô super empolgada porque o Lovers, que é o meu clube do livro dedicado a livros de romance. Se você não conhece aqui, seja membro, vem conhecer. Tá fazendo 1 ano hoje, eu tô muito empolgada. E a gente teve todo um rebrand, a gente mudou toda a identidade visual do clube. Então, assim, muito legal. Vai ter prêmios, sorteios especiais para os assinantes. Também vão ter brindes especiais para os assinantes. Novidades que vão vir depois. Então, assim, eu tô super empolgada com, né, a interação com as Lovers. É muito legal ter um clube assim, gente, porque fica parecendo só que ler o livro em conjunto. Mas não, gera uma comunidade, sabe? Pra quem tá a partir do nível fanfiqueiro, essa galera tem acesso ao nosso grupo do Telegram e a gente conversa bastante no grupo. Então é um lugar bom pra gente falar sobre os livros, não só os livros que a gente tá lendo no clube, mas outros livros. E aí no meio do caminho a gente encontra uma outra leitura que a gente quer fazer fora da leitura do Lovers. Então de repente a gente tá lendo 2 livros ao mesmo tempo. E é sempre uma experiência. Caiu alguma coisa no meu olho. É sempre uma experiência muito legal. Tipo, a gente fica sabendo da vida das Lovers, sabe? Uma acabou de ter um bebê, então a gente tá lá babando na criança. A outra acabou de se casar, a gente tá lá babando nas fotos de noiva. É muito legal. Eu sempre também dou informações em primeira mão pra elas. Hoje elas ficaram sabendo de uma novidade muito massa. Leram um começo de uma outra coisa, então é bom ter esse círculo de leitoras que são mais próximas, sabe? Porque em momentos de crise, quando eu estou, né, desvalidando meu próprio trabalho, eu me agarro a elas e enfim, a força que elas me dão, tanto no grupo quanto em outros lugares, porque normalmente são as leitoras que eu vejo que estão mais próximas de mim. Obviamente que tem outras leitoras que não estão no Lovers e que também são muito próximas de mim, que estão sempre interagindo comigo, mas eu vejo essa força vindo delas de uma maneira muito forte também, então assim, é muito especial, e aí eu tô muito empolgada, e o grupo, gente, eu fiquei sem ver o grupo 5 minutos, olha isso aqui. Ai, meu Deus, mas enfim, vou continuar aqui minha leiturinha. Hoje vai ter live também, ainda quero editar vocês, então ainda tem muita água pra passar por debaixo dessa ponte. Eu ia lavar o cabelo, mas não vai dar. Eu vou só fazer um penteado aqui coquete, sabe? Aí eu vou fingir pra live, né? Eu vou fingir que é de propósito, mas é só desorgulhando a massa sensitiva mesmo. I must admit to some X-rated thoughts of what I'd like to do to you. I can't see how bad it rhymes, playing you for a fool. So I pick up the phone, dial your number on the tone to set things straight. Things come up, things go down. Tomei um banho e refiz minha maquiagem, porque, né, gente, tava toda ensopada de oleosidade. Então agora estou toda gatinha para a minha live de sprint daqui a pouquinho. Então vamos lá concluir Um Guerreiro do Passado, da Karina Reid, que é o Hit, não sei como fala o nome dela, mas é o primeiro livro da série Love Travelers. E nessa trama aqui a gente vai conhecer o Christopher. Ele é um guerreiro em Malta, em 1500 e pouco, e ele tá numa batalha que eles basicamente estão perdendo essa batalha, quando uma feiticeira, que é a esposa do irmão dele, entrega pra ele um colar, e assim, ele vê tudo desmoronar e de repente ele está no futuro sendo atropelado por um carrinho de golfe. E aí a Isla, ela está no casamento do chefe dela, que é ex dela também, ou seja, muita coisa acontecendo ali, porque a mulher com quem ele tá casando, ele meteu uma galha na Isla, enfim.
enfim, a história é complexa. E ela pediu a amiga pra arranjar um boy pra fingir ser o namorado dela nesse casamento, ou seja, um fake date. Surge esse cara lá. Como Malta é um lugar onde muitos filmes são gravados, histórias de época, Game of Thrones, coisas assim, ela imagina que o cara é um ator e que a amiga fez sacanagem e mandou o cara lá, tipo, de pirraça, sabe? Só que o Christopher tá lá completamente perdido no rolê, sem entender o que tá acontecendo. Eles dois estão ali tentando interagir. Ela pensando o tempo inteiro que ele tá atuando, ele completamente sem saber o que tá passando ali. E aí a gente vai ver o desenvolvimento da relação entre eles dois. O que a gente sabe a princípio é que ambos têm um mesmo cordão, colar no pescoço de uma pedra que é ligado ali a um ponto de Malta onde acredita-se muito nessa questão da magia. E a trama toda vai girar em torno do Christopher tentando descobrir o que aconteceu no passado, se o irmão dele está vivo e como ele volta para o passado, porque ele é um guerreiro, né? E ele quer ajudar o seu povo, já que Malta foi ali um centro de batalha muito forte nesse momento, porque era a entrada na Europa. A trama é muito interessante, é muito gostosa, tem muito dessa pegada histórica, o que é um ponto muito legal, porque não é uma coisa que a gente tá muito habituado em romance de época, então eu quase categorizaria esse romance aqui como um romance histórico, porque todo esse desenvolvimento de história é muito presente, muito apresentado, fatos, datas, sabe? E eu gostei bastante disso, porque a autora conseguiu fazer sem tornar cansativo. O relacionamento do casal é uma delícia, porque eles são completamente opostos, mas de cara logo, apesar daquele primeiro embate ali de susto, né, de não entender o que tá acontecendo, logo eles dois são muito companheiros. Então, eles se ajudam muito, eles se divertem. E o cara tá, né, num mundo completamente novo, então ela ajuda muito ele. Só que ele tem aquele ar mais austero, mais sério, mais quieto, enquanto ela não cala a boca. E ele fala muito disso, que ela não cala a boca. E ela é super brincalhona, é, tipo, muito desenrolada, sabe? E aí a gente vai ver nesse desenvolvimento entre eles dois e é muito gostoso de acompanhar. Também é hotzão, hein, gente? As cenas de hot são bem descritivas, são bem detalhadas, mas conversam muito com o desenvolvimento e com a história do casal, sabe? Fazem sentido dentro da trama. Enfim, foi uma leitura muito gostosa. Gostei de conhecer a narrativa da Karina. Eu misturei as duas palavras. Gostei de conhecer a narrativa da Karina e eu indico pra vocês. Fiquei curiosa também porque dá muita abertura pra sequência aqui e eu acho que a sequência também merece muitíssimo ser lida, então eu já vou ficar de olho nela. Mas enfim, minha bateria está pitando, vai descarregar como de costume. Esse foi aqui um vlog onde eu li indicações de vocês. Eu espero... Como de costume, fui rudemente cortada pela minha bateria, mas este foi um vlog onde eu li indicações de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me conta aqui se você já leu algum dos livros que eu mencionei aqui, se você ficou interessado em ler. Vou deixar todos os links aqui no box de informações. Lembrando que 2 deles estão disponíveis no Kindle Unlimited. Se vocês curtiram o vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber tudo que eu publico em primeira mão. Espero então no próximo vídeo. Um beijo e até lá! Tchau!